um salmo muito conhecido, né? O tema que está proposto nessa noite é a respeito de saúde emocional. Então eu quero falar a respeito da importância que nós também devemos dar à nossa saúde emocional e de onde vêm as muitas emoções, né, que fazem parte do nosso ser. Salmos de número 42, não sei se vão projetar ali, se for projetar. Salmos de número 42, eu vou ler os 11 versículos, do versículo de número 1 até o versículo de número 11. Salmos de número 42 diz assim: como a corça ou como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É uma pergunta aqui que o salmista está fazendo. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? A outra pergunta. Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. 8. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? E 11. Por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Pai, obrigado pela tua palavra. Tua santa e bendita palavra tem tudo aquilo que precisamos. Através da tua palavra todas as coisas existiram. Conforme o Senhor foi abrindo a sua boca e dizendo palavras, dando ordens, todas as coisas foram acontecendo. Assim é hoje, quando abrimos a tua palavra, a tua boca se abre para cada um de nós. E nessa noite nós cremos que, assim como todas as noites, todos os pregadores, ministros que passaram por aqui, que expuseram a tua palavra, o Senhor sempre fala, porque quando a tua palavra é aberta, a tua boca se abre para nós. Que nessa noite a tua palavra venha surtir o efeito para aquilo que ela foi designada. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, mais do que eu aqui falar, que o Senhor venha falar através da minha boca, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações aqui nessa noite. Quando eu abro minha boca, a minha palavra entra apenas no ouvido, mas o Senhor é aquele que tem o poder de levá-la ao coração e fazer as transformações que precisam ser feitas, porque a tua palavra e somente a tua palavra tem esse poder. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco, que daqui a alguns minutos, quando sairmos daqui, nós possamos sair daqui convictos, dizendo que, mais uma vez, o Senhor falou conosco. Ainda que o Senhor use os ministros, os pregadores, sem a tua palavra, nada nos adiantaria, falaríamos coisas de nós mesmos e isso de nada surtiria efeito. Então, tudo aquilo que nós fazemos é através da tua palavra. Se a palavra é tua, nada mais justo do que nós darmos ao Senhor a honra, a glória e o louvor a que é devido à tua palavra. Assim nós oramos aqui nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Você pode dizer amém? Muito bem, quando você diz amém, você diz que está concordando com a palavra de Deus. Salmos de número 42, um salmo dos filhos de Corá. Ele descreve a profunda angústia e o anseio de um levita, daquele que cuidava das coisas do Senhor, que anelava pelas coisas de Deus. Agora ele está numa profunda angústia e também um anseio que ele tem. Por quê? Porque ele está longe da adoração comunitária. E agora ele sente falta de Deus, da presença de Deus, de estar na presença de Deus. O salmista, ele expressa então a sua sede por Deus. O Salmos de número 42, ele nos remete a fazermos um contexto literário, por que não histórico, acerca
de como muitas vezes as circunstâncias em que o salmista aqui ele está inserido, ou o contexto em que ele está inserido, é o mesmo contexto que eu e você estamos muitas vezes nas múltiplas faces em que a vida se apresenta para cada um de nós. O homem moderno hoje, ele vive e remete os seus dias atuais a mudanças, às vezes de humor, mudanças de estações, do seu estado de espírito. Eu não sei se você concorda comigo que às vezes nós acordamos felizes, durante o dia nós passamos por momentos ou situações onde nós já não estamos mais tão felizes, nós estamos de uma certa maneira até tristes, mas nós às vezes terminamos o dia com uma outra situação. Isso faz parte do homem moderno. Bem-vindo à vida. A vida é assim. Então o salmo ele começa num ponto alto. Você vê que o salmista ele tem um grande anseio de estar na presença de Deus. Ele vai dizer que assim como a corça, o servo, ele anseia por um canal de águas, assim a minha alma também tem sede de ti. Essa é uma comparação interessante, porque a constante necessidade que uma corça tem por água, principalmente numa região seca e montanhosa, se você pegar o contexto histórico aqui desses salmos, ele foi escrito em uma situação onde eles estavam num deserto, então a corça ela tinha essa sede por águas. A situação agora do salmista é de comparar a sua necessidade constante de andar em comunhão com o Senhor, assim como uma corça. Entretanto, quando ele olha para as circunstâncias em que ele está vivendo, as problemáticas ao seu redor, ele também vai atravessar um ponto baixo na sua vida, que ele vai dizer no verso de número 3, que as suas lágrimas agora têm servido para ele de mantimento. Ouça-me aqui, esse salmo está dizendo aqui, o salmista está falando aqui, que a situação dele é tão angustiante, que as suas lágrimas estavam sendo o seu alimento. Ora, pense comigo aqui, você é inteligente, talvez aqui o salmista estava passando por um momento em que nem fome ele tinha, nem mesmo se alimentando ele estava. Você já passou por um momento assim? Onde às vezes as lutas são tão grandes, os problemas são tão grandes, as dificuldades são tão grandes, que nós dizemos assim: eu estou sem fome. Você já passou por isso? Eu não sinto nem fome, eu não tenho nem vontade de comer. Assim estava o salmista aqui nesse momento. Então ele vai dizer: as minhas lágrimas, elas se tornaram para mim pão para a minha alma. Já disse um certo pensador, não lembro exatamente quem, que momento de dor, ele não escolhe idade nem cor. Ouça-me aqui nessa noite, é muito comum nós sermos induzidos a pensar que o fato de agora eu estar com Deus, eu estar andando com Deus, eu não vou mais passar por situações difíceis na minha vida. Deixa eu lembrar você que esse negócio de que agora é só vitória, é só na música. Que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória. Eu não vou cantar, senão as meninas, mas isso é só na música, irmãos. Deixa eu dizer para você, esse negócio de que tudo vai dar certo, tudo vai dar bem, agora o fato de eu estar andando com Deus, pela manhã vai vir um beija-flor e vai dar um beijo na minha boca. Irmãos, isso é utopia, isso não existe. Na verdade, nós fomos chamados para viver a vida comum de todas as pessoas, com uma diferença. Qual, pastor? Nós temos a presença de Deus. Nós conhecemos um Deus em que na nossa dificuldade, na nossa ansiedade, nas nossas dificuldades do dia a dia, assim como o salmista, nos nossos pontos altos e baixos, que agora nos tempos modernos dizem que a pessoa é bipolar, porque uma hora ela está bem, outra hora ela está mal. Olha, eu estou fazendo curso de psicologia, e uma das coisas que eu aprendi até agora no curso, já estou caminhando para a parte final, é que está tudo bem não estar tudo bem, porque nós achamos que todos os dias tem que ser mil maravilhas. Não tem que ser mil maravilhas, irmãos. Também você viver só na luta e só no ponto baixo, também alguma coisa não está certa. Agora preste atenção aqui, que o salmista então, ele vai passar por esse momento. Como eu disse aqui, momento de dor, ele não escolhe idade nem cor. Não há classe social, nem condições financeiras. Ora, nós estamos aí, é muito recente. O rapaz, jogador de futebol, ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha o melhor carro. O carro dele valia 5 milhões de reais. Triste o que aconteceu, mas você percebe que momentos de dor atacam famílias que têm posse, que não têm posse, que são bem de vida, que não são bem de vida, que têm toda a sua família estruturada ou não. Então o salmista aqui, ele está dizendo que em algum momento da sua vida ele passou por sofrimento. Sabe por quê? Entre outras coisas que eu amo a palavra de Deus, porque ela nos traz a realidade
dos fatos como eles são. Se a Bíblia trouxesse só homens e mulheres que experimentaram dias felizes, dias incríveis, dias da presença de Deus, nós diríamos, então eu estou em pecado, porque eu não estou experimentando esses dias. Porém, a Bíblia faz questão de dizer que homens e mulheres que o próprio Deus usou, eram homens e mulheres suscetíveis e tão frágeis como eu e como você. Isso serve como esperança para mim e para você. Por quê? Porque ainda que os nossos dias não sejam os melhores, Deus nos ama, Deus tem projeto comigo e com você, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você, Deus quer me usar, Deus quer te usar. Não importa o momento ou a situação que você está vivendo, o que importa é o Deus que você serve. O Deus que você serve é suficiente para transformar qualquer situação e fazer com que você viva dias incríveis, ainda que os dias não sejam melhores. Mas nós somos induzidos a não, agora é só vitória, agora eu só vou ter dias incríveis. Não. É interessante porque nós conhecemos e gostamos de palavras como, por exemplo, amor. Agora, nós não gostamos dessa palavra, que eu estou abatido. O salmista está fazendo questão de dizer aqui que ele está abatido. Abatido. Sabe, é interessante, por quê? Porque ao criar todas as coisas, Deus então, ele cria o homem. Eu acho interessante isso. Talvez você nunca parou para pensar, mas Deus não criou o homem. Depois que ele criou o homem, ele falou assim, deixa eu ver agora o que eu faço para o homem, porque agora eu criei ele vai precisar de algumas coisas e deixa eu criar aqui rapidamente. Não, olha como Deus tem um cuidado para com a minha vida e com a sua vida. Primeiro ele cria todas as coisas, ele cria céu, ele cria estrela, ele cria mar, ele cria árvore, ele cria animais, ele cria tudo. Por último ele cria quem? O homem. Ou seja, Deus já se preocupa com aquilo que eu e você estamos sentindo, com aquilo que eu e você precisamos, tanto na esfera espiritual, como também na esfera natural, e por que não dizer emocional. Então, quando Deus ele cria todas as coisas, então ele cria o homem, ou seja, ele faz tudo para o homem. Mas não esqueça de uma coisa, Deus ao fazer o homem, ao criar o homem, que sou eu e você, como digo o homem me refiro de maneira geral, não esqueça de uma coisa, nós somos frágeis. Tenha isso sempre em sua mente. E isso não é, porque eu sou fraco, não tem nada a ver com fraqueza, irmãos. Nós somos frágeis. E por que Deus faz questão de deixar essa fragilidade? Porque, irmão, pensa comigo aqui. Eu falo para pessoas inteligentes, se sendo frágil, às vezes a gente acha que é super-homem. Você já pensou se Deus nos criasse sendo mais forte do que nós somos? Irmãos, aqui para nós, sejamos sinceros, aqui nós iríamos certamente virar as costas para Deus e dizer, eu sou o que sou e fora de mim não há ninguém. Quando na verdade esse atributo de que eu sou quem eu sou não é nosso, mas é de Deus. Então saiba de uma coisa, Deus faz questão de deixar em mim e em você algumas fragilidades. Deus faz questão de deixar em mim e em você algumas limitações, para que nós venhamos a ser dependentes dEle. Então, quando você se sentir limitado na sua vida, quando uma circunstância ela quiser sufocar você, saiba de algo, isso Deus fez questão de deixar para que nós venhamos a lembrar que temos um Criador, que temos um Deus que cuida de nós, um Deus que guarda a sua entrada, um Deus que guarda a sua saída, um Deus que vai à sua direita, à sua esquerda, um Deus que de noite, se você sentir frio, Ele envia uma coluna de fogo, durante o dia, para não te queimar, Ele envia uma nuvem, é um Deus que envia a água, é um Deus que envia codorniz, é um Deus que envia maná, é um Deus que envia tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que você precisa, tudo que eu, Alex, preciso, está em Deus e vem de Deus. Então, quando Deus ele cria todas as coisas, Ele então cria o homem. E acho interessante porque Deus, ao criar o homem, preste atenção aqui, Ele faz o homem um ser tricotômico. Você sabe o que é isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Mas nós, crentes, somos induzidos a achar que nós somos só o quê? Espírito. É claro que a vida espiritual, ela deve ser muito mais cultivada, ela deve ter uma atenção especial. Mas o fato de você ser um homem ou uma mulher espiritual, quero lembrar você que você está sentado numa cadeira, tem pés e mãos, você é um ser normal, natural. Eu não estou diante de nenhum anjo aqui, ou será que estou? Nós somos tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito. Então, como corpo, nós cansamos. Nós nos fatigamos. Nós precisamos parar e buscar força.
Por exemplo, até ontem eu tinha 25 anos, irmãos, eu fazia tudo que era uma beleza, era tudo tão rápido. Eu corria, eu pedalava, eu estou com 52, eu fui pintar a igreja, que nós mudamos o templo, lá tive que ficar uma semana me recuperando, porque eu subi no andaime. Nós somos naturais, nós cansamos. Talvez, nessa questão de o corpo natural, nós precisamos parar, buscar força, energia, temos limitações que muitas vezes nos impedem de chegar a algum lugar, e nós nos sentimos fracassados. Eu não consegui isso, irmãos, é normal não conseguir alguma coisa, fica tranquilo. Eu penso que dessa tricotomia, eu quero caminhar aqui na mensagem, o corpo seja aquilo que a gente precisa dar menos importância, não que você não precise cuidar do seu corpo, você precisa cuidar, mas se você não puder cuidar do seu corpo, não se preocupe, o principal não é isso, né? Pois esse cuidado, ou a falta do cuidado do corpo, ele vai influenciar sim. Agora, embora tudo aquilo que Deus criou foi para o seu corpo, Deus também criou algumas coisas, preste atenção aqui, para a sua alma, sabia? Deus criou algumas coisas para que você possa ver e a sua alma possa desejar, não apenas o seu coração, mas a sua alma. E aqui está algo, preste atenção, você precisa pegar esse ponto aqui da mensagem. Quando Deus cria algumas coisas para satisfazer a nossa alma, porque se Ele me criou com corpo, Ele precisa criar também algumas coisas. Lembra lá quando Ele criou? Ele fez animais, Ele fez flores, Ele fez ervas, por quê? Para aquilo alimentar o quê? No corpo. Mas Ele também faz algumas coisas para que eu seja alimentado na minha alma. Por quê? Porque na minha alma as minhas emoções são afloradas. Olha que interessante. É na alma que os nossos instintos melhores e piores acontecem. A saúde emocional é muito importante para mim e para você, porque ela fala sobre a questão da alma. Por quê? Porque na alma algumas coisas acontecem, e quando elas acontecem, elas desencadeiam e vão lá para a parte espiritual. E eu vou explicar daqui a pouco isso aqui para vocês. Por isso, não é anormal nós encontrarmos nos dias de hoje pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Eu sei que aqui não tem, porque aqui todo mundo é santo, é nazareno da Comunidade Esperança. Isso só tem lá em Badia. Você conhece alguém que a pessoa nunca está satisfeita com nada? Ela quer sempre mais. Ela já tem quase tudo que ela precisa, mas ela quer sempre mais. Ela quer sempre mais um pouco. Irmãos, isso é pessoas que querem satisfazer o quê? A sua alma. Porque aquilo que elas estão vendo, elas estão desejando. Elas querem tudo, mas ao mesmo tempo, elas vivem como se não tivessem nada. Alma, por quê? Porque a alma ela está intimamente ligada à nossa mente. A alma tem tudo a ver com mente. E eu já falei aqui, talvez em outras oportunidades, que eu falo isso seguido, alguns vão lembrar. Sabe por que o nome da nossa mente é mente? Porque ela mente. Sabia? Ela mente para nós. Ela diz para nós que nós precisamos de algo que na verdade nós não precisamos. O salmista aqui, quando ele percebe que a sua alma está abatida, ele faz ela lembrar que na verdade o que ele precisa, o salmista, é da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela traz e ajusta todas as outras áreas da nossa vida. Então, quando o salmista cita a palavra aqui, que ele está abatido, ele está relacionando essa palavra com a mente. Por quê? Porque a sua mente está ligada ao seu corpo. Estar abatido é um momento que, embora pareça triste, ele é muito especial para nós. Por quê, pastor? Simples. Quando eu estou abatido, eu lembro que eu preciso buscar alguém ou algo que me jogue para cima. E como nós conhecemos a Deus, a quem nós buscamos? Deus. Por isso que preste atenção, tomara que isso nunca aconteça com você. Mas alguns, não a nós, Deus vai fazer questão de sempre deixar alguma coisa para que ele possa estar buscando a Deus. Por quê? Porque tem pessoas que quando recebem algumas coisas de Deus, elas esquecem de Deus. Aqui não, né? Mas, por exemplo, logo que eu me converti, tinha um casal, que eu lembro, ele era uma pessoa muito simples, e nós íamos de carro, e o carro nem era meu, o carro era da empresa que eu trabalhava, nem tinha carro ainda nessa época. E eu sempre passava na casa deles, dava carona, levava eles, às vezes levava os filhos dele, nós tínhamos um porta-malas no carro.
Percebe como a nossa mente, ela nos leva e nos induz a mentiras e a achar que algumas coisas acontecem? Então, estar abatido aqui para o salmista, embora pareça triste, é muito especial. Por quê? Porque ele vai lembrar de onde ele precisa buscar força para que então a sua alma possa ser restabelecida ou restaurada. Por isso que às vezes, e por vezes, Deus não cria deserto, mas Ele vai deixar com que alguns desertos cheguem na nossa vida, para que a gente possa lembrar que somos pó, que somos frágeis, que precisamos de Deus, que dependemos de Deus, e que sem Deus não somos ninguém, irmãos. Não somos ninguém. Na época da pandemia, eu peguei, uma dengue. Eu nunca tinha tido aquele negócio. Que troço horrível, irmãos. Eu fiquei 11 dias acamado, perdi 10 quilos. Eu não estou precisando pegar dengue de novo, eu estou precisando perder os 10 quilos de novo. Os 10 quilos eu estou precisando perder de novo. Aí depois eu fiquei pensando, gente, é um mosquito, segundo alguns é uma mosquita, mas eu acho que... Mas é um mosquito que, na verdade, um inseto que a gente não consegue nem enxergar. E ele mata. Você percebe como às vezes nós achamos que somos tão fortes e não somos tão fortes assim? É por isso que agora o salmista, em contrapartida ao reconhecimento de que a sua alma está abatida, por consequência, ele também vai sentir que o seu corpo também ficou fraco. O verso de número 8, não sei se está projetando, projeta para mim aqui o versículo de número 8, por favor. Depois de ele dizer que a alma dele está abatida, o seu corpo está cansado, ele vai dizer: contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, ao Deus da minha vida. O que o salmista está fazendo aqui é trazer para essa questão natural da alma, do corpo dele, a questão espiritual. Quando ele diz aqui que, contudo, de noite a sua canção estará comigo, o salmista estava dizendo: olha, eu posso até passar por momentos de dificuldade nessa vida, e eu passo. Eu posso até passar por vales, eu posso até passar por momentos em que eu não gostaria de estar passando, porém, eu sei que lá no íntimo, lá no secreto, é Deus que renova a minha força. Deixa eu dizer para você, é Deus que renova a nossa força, é Deus que faz com aquele que está cansado, abatido, tenha ânimo, tenha vigor, tenha expectativa para que possa alcançar coisas que talvez você nunca alcançou na sua vida. Deixa eu dizer algo para você, embora nós sejamos espirituais, nós temos sonhos e projetos que nós precisamos alcançar. Todos os sonhos e projetos que você tem, você vai alcançar em nome de Jesus, mas você precisa colocar o seu coração em Deus, porque senão, ao invés de você realizar sonhos e de Deus realizar promessas na sua vida, nós vamos ficar abatidos achando que Deus não vai fazer mais nada. Ei, Deus apenas começou uma boa obra, Ele vai completar na sua vida em nome de Jesus. O salmista, ele vai lembrar que, na verdade, se a sua alma está abatida, por consequência, preste atenção, esse negócio é muito sério. Quando a minha alma está abatida, por consequência, o meu espírito também fica abatido. Você já ouviu alguém dizer assim: sabe por que eu não fui no culto domingo? Porque eu estava cansado. Você já ouviu isso? Estava tão cansado. Esses dias uma irmã faltou num culto lá. Eu liguei para ela e falei assim: irmã, eu senti sua falta no culto. Ela falou: pastor, eu não estava me sentindo muito bem. Como eu tenho uma certa intimidade com ela, eu falei: deixa eu ver se eu entendi, irmã. Você fez como, por exemplo, alguém que é atropelado e a ambulância do SAMU vem e pega ela, e em vez de levar ela para o hospital, ela foge, ela não quer ir para o SAMU, ela não quer ir para o hospital. Se a senhora não está bem, o seu lugar é na igreja, irmã. Se a senhora não está se sentindo bem, irmã, o seu lugar é na comunhão do corpo. Por quê? Porque quando a minha alma está abatida, o salmista estava dizendo que era na presença de Deus que ele buscava fortalecimento. Porém, aqui é interessante, porque há um segredo.
O salmista estava dizendo que a sua intimidade com o Senhor, de dia a sua misericórdia, de noite ele estando orando e adorando a Deus, a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida é que ia fortalecer. Preste atenção aqui, sabe por que às vezes ficamos num estado abatido e só nos fortalecemos uma vez por semana, e geralmente no domingo? Por quê? Porque esquecemos que a vida com Deus, ela vai além do culto de domingo. Desculpa, pastor, eu não vim aqui exortar a igreja, só quem pode fazer é o Senhor. Mas na verdade, quando nós entendemos que aqui é apenas o fechamento de tudo aquilo que eu já vivi na minha intimidade com Deus durante a minha semana, até a atmosfera do culto é diferente, não é, pastor? Nós que ministramos no altar, os ministros de louvor, os pregadores, quem ora, entende direitinho. Irmãos, tem domingos na igreja que eu fico 10 minutos só para começar o culto, porque o negócio está assim, ó, sobrecarregado. Por quê? Não estou julgando, mas nós percebemos que hoje as pessoas acostumaram a viver apenas do culto de domingo. Se você viver apenas dessa palavra que é ministrada aqui no altar no domingo para você, na segunda-feira você vai estar assim, uhul, eu vou vencer tudo. Na terça-feira você vai dizer, uhul, eu vou vencer. Na quarta-feira você vai dizer, uhul. Na quinta você vai dizer, eu não sei não se eu vou vencer. Na sexta você vai dizer, esse negócio de vencer é para muitos, mas para mim não. Aí no sábado você vai dizer, quer saber de uma coisa, eu não vou vencer coisa nenhuma, eu nasci foi para perder mesmo. Mas no domingo, o pastor Renan vai dar uma injeção em você. Você vai sair daqui de novo. Uhul. A vida com Deus é linda, é maravilhosa, mas eu estou cheio de problema, irmãos. Quem explica alguém vir para a igreja cheio de dificuldade, cheio de problema, mas mesmo assim está dando glória a Deus, se não é o Espírito de Deus que nos fortalece e diz para nós que ainda que a situação aqui da nossa alma, ainda que aquilo que eu estou vendo não é aquilo que eu desejava, deixa eu dizer para você, nós não fomos chamados para andar segundo aquilo que eu vejo, eu ando segundo aquilo que eu creio, e quando eu creio, eu vejo o sobrenatural de Deus. Eu não preciso ver para crer, isso não é fé. Eu preciso crer. Diga aí para o irmão do seu lado, você precisa crer, aí você vai ver. Espero que não seja Tomé, seu incrédulo. Agora é interessante, porque no versículo de número 9, direi a Deus a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Uma das perguntas aqui que o salmista vai fazer questão de expressar nos salmos, e que é uma realidade para mim e para você, é que quando a nossa alma está abatida, ela faz uma pergunta: onde está o teu Deus? Mas se você fosse crente mesmo, você estaria passando por isso? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Quantas vezes você já ouviu uma voz dizendo assim para você: mas onde está Deus nesse negócio? Quando essa pergunta vier para você, deixa eu dar uma dica para você. Diga assim: Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve. Onde? No comando e no controle de tudo. Deus está onde? No lugar que Ele sempre esteve, no controle e no comando de tudo. Tudo na sua vida, se você entregou a sua vida para Jesus, se você confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, como naquele dia do batismo, até hoje, será assim, até o final, então não se preocupe, tudo aquilo que acontece com você está no controle de Deus. Não precisa se preocupar, não precisa ficar abatido. Por que fica abatida minha alma? Eu ainda o louvarei. Onde está o teu Deus? Eu ainda o louvarei. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, lembrando você que nós só nos tornamos viventes, segundo Gênesis, quando Deus sopra em nós o quê? O seu Espírito. Sem o Espírito de Deus, nós somos que nem um zumbi. A gente até caminha por aí, mas tudo morto. Lembra aquele filme A Volta dos Mortos-Vivos? Por que eu preciso estar conectado com Deus?
Por que eu não posso perder a minha conexão e não fazer apenas do culto a minha conexão com Deus? Porque quando eu estou conectado com Deus, eu vivo a intensidade da vida de Deus além da igreja, ou além do templo, porque a igreja somos nós. Está aí um dos grandes desastres do mundo moderno, é as pessoas se encontrarem, viverem ali a alegria de Deus, se abraçarem, mas saindo dali não conseguem mais viver a intensidade de Deus, ou a vida que Deus tem para eles. Aí você então percebe algo, que quando a minha alma, o meu espírito estão também conectados com Deus, todas as outras coisas se encaixam. Se eu tiver muito, eu estou feliz. Se eu não tiver muito, eu também sou feliz, porque eu não dependo de coisas naturais, eu dependo da presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você aqui que é pai, mãe, você não possa deixar para o seu filho muitos bens, ou talvez nenhum bem. Se você deixar a presença de Deus para os seus filhos, você deixou o maior tesouro dessa terra. Porque com a presença de Deus, os seus filhos saberão viver na riqueza, na pobreza, na necessidade, na angústia, nos dias bons, nos dias maus, nos dias felizes, nos dias que eles estiverem em paz, no dia que as coisas não estiverem tão bem, eles também vão estar na presença de Deus. Por quê? Porque quando o meu espírito está cheio de Deus, ainda que a minha alma diga algumas coisas, o meu espírito rebate. Então a minha alma diz: ai, mas eu não posso. Aí vem o espírito e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque o Espírito me faz lembrar aquilo que eu li, a palavra vem na minha mente, então eu posso vencer também aqui o mundo natural. Aí a alma diz: ai, nós vamos cair, não vai dar certo. O Espírito de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o Espírito, ele sempre vai prevalecer. Quando a alma disser: ai, nós estamos com medo, o Espírito vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. O Senhor está comigo, Ele está me guardando, Ele guarda a tua direita, a tua esquerda, a tua entrada, a tua saída. Quando a sua alma disser: ah, eu não sei, é impossível disso acontecer, seu espírito, ou seja, aquela parte que você tanto enche com o Espírito de Deus, vai dizer: mas a Deus todas as coisas são possíveis, agindo Deus, quem impedirá? Percebe a importância de você estar cheio do Espírito Santo, para que a sua alma, ela não seja abatida, afligida, e venha também fazê-lo enfraquecer na parte espiritual. E nós geralmente somos induzidos ao contrário: se eu estiver cheio do Espírito, a minha alma não vai prevalecer. De fato é, mas para que isso aconteça, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Você precisa prosseguir para o alvo. Deus te criou e Ele tem um alvo programado para você atingir, e isso haja o que houver, dia bom, dia mau, dia de sol, dia de tempestade, dias onde você vai olhar e não vai ver muita esperança, mas eu quero dizer para você: se a sua esperança estiver em Deus, o Espírito de Deus vai te fortalecer até o final. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído na beira do caminho, porque Deus está enviando socorro, e aquilo que você precisa, Deus, Ele não vai providenciar, Ele já providenciou. A minha alma está abatida, mas o Espírito, ele fala mais alto, e quando o salmista termina, perceba o que ele vai dizer: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele mesmo vai responder: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe por que o salmista estava dizendo isso? Eu estou encerrando aqui. Porque esse salmo, tanto o 42 como o 43, se você for lá ver o contexto literário dele, histórico, é um salmo de masquil. Por quê? Porque ele é um salmo que ensina, ele é um salmo de instruções. Ele é um salmo que nos ensina que, assim como um dia nós já exaltamos a Deus, nós já fomos cheios da presença de Deus, todas as vezes que a nossa alma estiver abatida, nós vamos louvar e lembrar daquilo que Deus já fez. Eu quero te convidar a fazer algo nessa noite. Se você puder, se coloque em pé. Eu quero te convidar a fazer algo nessa noite. Isso foi bem específico que Deus falou ao meu coração. Eu não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém aqui para frente. Eu quero fazer só uma oração simples. Mas antes dessa oração, eu quero fazer um apelo para você aí mesmo, no seu lugar onde você está. Feche os seus olhos. E eu quero te desafiar a fazer algo. Lembre de quantas vezes Deus já te abençoou.
Lembre de quantas vezes Deus já enviou o seu socorro sobre você. Por que que isso é importante? Porque isso enche a nossa alma, o nosso coração de esperança e de certeza de que aquilo que Deus já fez um dia, Ele fará de novo, porque a própria palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Então tudo aquilo que você precisa, Deus Ele já fez e Ele fará de novo. Não importa, você pode dizer: pastor, hoje a minha vida está tudo bem, daqui a pouco pode virar. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se isso acontecer, não esqueça, você está na presença de Deus, e aquilo que Deus já fez um dia, Ele faz de novo, e faz quantas vezes forem necessárias. Então abra sua boca aí mesmo onde você está, você e Deus. Comece a lembrar daquilo que Deus já fez, comece a agradecer. Deus, obrigado, porque ainda que a minha alma venha se abater com algumas coisas, eu louvarei ao Senhor. O Senhor é o meu Deus, eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida, eu sei de quantas vezes o Senhor já me livrou, eu sei de quantas bênçãos o Senhor já trouxe na minha vida, seja na área física, seja na área emocional, seja na área espiritual. Quantas coisas o Senhor já fez na minha vida, o Senhor vai fazer de novo, quantas vezes forem necessárias. Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor nessa noite a nossa alma, o nosso espírito, Pai. Tudo que nós temos, nós queremos colocar e nos derramar diante do Senhor. Assim como o salmista estava atravessando por momentos aqui que não eram os melhores, quem sabe alguns aqui nessa noite que estão atravessando por problemas ou dificuldades na sua vida, nós queremos nessa noite nos lançar diante do Senhor, nos derramar diante do Senhor e dizer: Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós queremos trazer à memória quantas vezes o Senhor já nos abençoou. Pai, talvez esse tenha sido um grande desafio para Israel, de quando se colocava diante de uma situação onde eles precisavam, era desafiador, eles esqueciam de tudo aquilo que eles já haviam experimentado. Nós nessa noite queremos dizer ao Senhor que nós cremos no Senhor, cremos no Teu Espírito, cremos na Tua presença, cremos que o Senhor é o Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor governa a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito. Nós lançamos diante do Senhor as nossas emoções, nós lançamos diante do Senhor tudo aquilo que nesses dias tem talvez perturbado a nossa mente, todos os questionamentos que o mundo tem tentado colocar, perguntando onde está o nosso Deus. Nós nos lançamos diante do Senhor nessa noite e dizemos: Deus, o Senhor está no controle da nossa vida, o Senhor está no domínio de toda e qualquer situação, o Senhor é dono, o Senhor reina sobre todas as áreas da nossa vida, o Senhor reina sobre a nossa vida emocional, sobre a nossa vida natural, sobre o nosso corpo, sobre o nosso espírito, sobre a nossa família. Nós nos lançamos e nos derramamos diante do Senhor, porque sabemos em quem temos crido, ainda que no final algumas coisas tentem nos dizer que não vai dar certo. Nós cremos que o nosso Redentor vive, e por fim Ele se levantará, Ele trará solução para todo e qualquer problema. Nós colocamos diante do Senhor, porque sabemos que quando colocamos e lançamos a nossa vida diante do Senhor, colocamos e lançamos a nossa vida diante daquele que nos criou, que conhece todas as coisas, sabe de que nós precisamos. A nossa dependência vem do Senhor, é a Ti que buscamos, é a Ti que clamamos, é a Ti que oramos, é a Ti que louvamos, é a Ti que agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida, está fazendo e ainda vai fazer. Pai, eu profetizo em nome de Jesus um tempo para essa comunidade, um tempo de cura, de restauração, um tempo de reconciliação, um tempo onde tudo aquilo que eles têm buscado, eles vão experimentar muito mais ainda no Senhor. Que esse seja um tempo exponencial, que essa semana de clamor, de adoração, de louvor, de busca, de entrega, de sacrifício, fique marcado no coração deles, que eles possam lembrar até o final de tudo aquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. O Senhor é Deus, o Senhor reina, sobre Ti está o poder, a majestade sobre todas as coisas. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos nessa noite, por tudo aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e muito mais, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas uma coisa temos certeza: o Senhor fará, e não apenas fará, mas fará grandes coisas na nossa vida. Nós oramos e nos lançamos diante do Senhor, com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Aleluia. Você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar.
de grandes demonstrações. Apenas no teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o meu coração fala acalma a tempestade no meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. É no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade. No Feche os seus olhos. meu interior. Minha alma agitada que quer sempre atenção. E as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. Quero orar por você. No silêncio que eu posso Diante da palavra do pastor Alex, nós somos alimentados pela palavra, fomos alimentados por uma oração. Mas eu convido você a colocar a mão no seu coração assim agora. Você principalmente, você que se encontra aflito, você que se encontra ansioso, a você que falta paz, a você que tem perdido as noites de sono, a você que tem sentido opressões, síndrome do pânico. Enquanto o louvor continua adorando ao Senhor, eu convido você a colocar a mão aí no seu coração. Eu convido você a abrir o seu coração para o Senhor. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes entregue ao Senhor as suas ansiedades, com orações, súplicas e ações de graça. Então eu convido você, abra o seu coração para o Senhor. E diga ao Senhor: Senhor, aquieta minha alma. Tira de mim, Senhor, essa ansiedade. Tira de mim o medo. Tira de mim a depressão. Essa preocupação excessiva, falta de paz. Sentimentos que não vêm do Senhor. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me
mão no seu coração agora. Senhor Espírito Santo de Deus, eu entrego em tuas mãos as tuas ovelhas, diante da palavra do teu Filho, Senhor. Nós cremos em um Deus de palavra enviada. Eu quero pedir ao teu Espírito Santo agora, vem sobre a tua igreja, vem sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, da ponta dos pés até o alto da cabeça, Senhor. Restaura, Senhor, a saúde emocional desse homem, dessa mulher. Vem com a tua cura, vem com a tua libertação, Senhor. Vem, Senhor, com a tua paz, em nome de Jesus. Da ponta da cabeça até o alto dos pés, da ponta dos pés até o alto da cabeça. Senhor Espírito Santo, vem agora, vem, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Em nome de Jesus, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor te alivia agora em nome de Jesus. O Senhor te cura agora em nome de Jesus. Abra o seu coração e diga ao Senhor: Senhor, tira agora isso que você está sentindo. Diga assim: Senhor, tira agora em nome de Jesus. Abra o seu coração para o Senhor agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga: Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu não quero isso na minha vida. Entregue ao Senhor as suas ansiedades, o seu medo, esse ataque, síndrome do pânico. Entregue ao Senhor agora, em nome de Jesus. Senhor, restaura. Espírito Santo de Deus, da ponta dos pés até o alto da cabeça, restaura. Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda opressão, todo laço, todo levante do inimigo, eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A paz do Senhor te reveste agora. A presença do Senhor te enche agora. Seja cheio agora, em nome de Jesus. Seja restaurado em nome de Jesus. Que eu posso declarar. Acalma a tempestade no meu Senhor Espírito Santo, aquieta, Senhor. Aquieta o coração desse homem. Aquieta o coração dessa mulher. Aquieta essa tempestade que demônios têm levantado. Laços, tentações, situações. Aquieta-se em nome de Jesus. Esse mar que se levantou, aquieta-te agora em nome de Jesus. Essa opressão, aquieta-te agora em nome de Jesus. Que a paz do Senhor venha reinar sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. É no silêncio Amém. que eu posso declarar que o meu coração é teu. Glória a E Deus. pra sempre Glória a Deus. Você foi alimentado pela palavra do pastor. Amém. Então que você guarde e saia daqui com essa palavra no seu coração. Durante todos esses dias nós temos sido muito alimentados, mas que você saia daqui com essas palavras no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estender as suas mãos para cá. Nós vamos agora consagrar ao Senhor o mês de novembro. E eu convido você a estender as suas mãos. Feche os seus olhos aonde você está, pela fé. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem sido, tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, o pastor Alex, que ministrou uma linda palavra para nós. Nós saímos daqui alimentados pela tua palavra, crendo, Senhor, no amanhã que está em tuas mãos, crendo que nada o Senhor perdeu o controle. E agora, como igreja, entregamos ao Senhor o nosso mês de novembro. Quão distante está, penúltimo mês do ano de 2025.
Quantas coisas nós imaginamos fazer que não sabemos o que vai acontecer, mas como igreja, pela fé, nos reunimos, unimos a nossa fé, unimos o nosso clamor, a nossa esperança no Senhor, estendemos a nossa mão, clamamos e profetizamos. Que venhamos a viver um mês abençoado na Tua presença, que o Senhor prospere a obra das mãos dos Teus filhos, que o Senhor dê livramento, escape, guarda, Senhor, a cada um de nós, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós entregamos e consagramos todo o mês de novembro, desde o primeiro até o último dia do mês, ao Senhor, em nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos sustente na Tua presença, em nome de Jesus. Você que crê nisso diz amém e graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos no penúltimo dia. Eu não sei, talvez você está cansado. Eu não sei como que é a sua rotina. Para mim é normal, eu estou sempre assim. Então eu quero incentivar você. Amanhã, em nome de Jesus, é sábado, mas nós teremos culto. Eu quero incentivar você a reunir a sua família, a convidar um amigo, um familiar. Muitos eu sei que estão trabalhando, alguns hoje estão retornando de viagem. Sexta-feira é um dia corrido, né? Às vezes muitos se estendem no trabalho porque vai folgar no sábado. Mas amanhã, faça um esforço, tá? Venha para a casa do Senhor, reúna a sua família, convide um amigo, um familiar. Vamos juntos adorar ao Senhor e ouvir a sua palavra. Quem esteve no culto ontem? Quem esteve no culto ontem? Amém. Você entendeu que nesse período não pode vender o banho? Você entendeu? Então vira uma pessoa que está do teu lado e fala assim: você vai tomar banho hoje? Amanhã é sábado. Eu já tomei. Tome um bom banho, convide um amigo, um familiar. E não é só de sábado, não. Não é só de sábado. Ah, pastor, amanhã não, mas hoje é sexta-feira. Hoje também pode, amém? Glória a Deus. Pastor, nós sabemos, né, que o inimigo gosta de sujeira, né? Então eu preguei aqui ontem e lembrei os irmãos que nesse tempo está proibido vender o banho, né? Até porque nós levantamos as nossas mãos aos céus nesses dias, né? E é um perigo. Aconteceu um mover aí, né? O irmão cair na unção. Então não se esqueça, amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e dá um sorriso para ela. Diga que bom que você veio. Fala assim: ó, espero você aqui amanhã, amém? Glória a Deus. Isso. Alguém recebeu uma janta por esses dias? Né? Ninguém. Pagaram janta aí? Ninguém, querido. Olha, nós estamos profetizando, hein? Amanhã vai sair em nome de Jesus, amém, querido? Glória a Deus. Não é possível, 5 dias pedindo janta, não saiu uma. Mas amém, Deus vai providenciar. Estenda a sua mão direita para cá, eu quero te dar a bênção apostólica. Que você tenha uma noite de sono restauradora, amém? Um sábado abençoado. Estenda a sua mão direita para cá, que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.